A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus, declarações do Espírito Santo a teu respeito. Olha lá, meu irmão, Romanos capítulo 8 é o capítulo do Espírito Santo. Que verdades poderosas estão nesse capítulo. Eu não conheço ninguém que fala a respeito de mim coisas melhores do que o Espírito Santo. Ele realmente me motiva, me encoraja, me fortalece. Nunca vi dele uma palavra de crítica diante das minhas debilidades. Somente ouço possibilidades, tornando o incomum possível. As verdades podem se tornar realidade em nossa vida quando nós confessamos as mesmas coisas. A primeira coisa que o Espírito Santo diz a nosso respeito é: não há mais condenação para você. Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Você está em Cristo Jesus? Sim ou não? Se estiver, então não existe mais condenação para você. Aceitar a condenação é viver debaixo da lei do pecado e da morte. Quando você vive condenado, é porque você vive em pecado. A segunda coisa que o Espírito Santo diz a nosso respeito: você não está na carne. No verso 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Que declaração espantosa, que verdade maravilhosa. Deus não muda a sua carne, Ele te insere em Cristo. A pergunta é: o Espírito Santo habita em você? Se você creu e confessou Jesus como Senhor e Salvador, você foi salvo. Quando você recebe a salvação, o Espírito Santo vem habitar em você. Você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo fez novo. Agora, o Espírito Santo habita em você, está em você e colherá vida e paz. O verso 5 e 6 diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá a morte, mas o Espírito para a paz e vida. Observe que a única maneira de você não desfrutar da vida e paz é pensar sobre as coisas da carne. Somente pensamentos determinam as suas colheitas. As pessoas falham porque pensam errado. A única maneira de pensar corretamente é falar corretamente. A fala governa os pensamentos. Nunca declare aquilo que não quer ter. Nunca declare que a Bíblia não declara a seu respeito. Seus limites são impostos pelas suas palavras e não pelas suas circunstâncias. Você vence a carne quando pensa nas coisas do Espírito. A terceira coisa que o Espírito fala: você é filho de Deus. No verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Assim, você é filho de Deus. Tudo o que Ele possui, você possui. A herança dele é sua. A autoridade dele é a sua autoridade. A posição dele diante de Deus é a sua posição. Você foi colocado nele para ser e ter tudo o que ele tem. Quando você sabe disso, não há lugar para medo na sua vida. O seu relacionamento sai da religiosidade fria e vazia para a intimidade com o Pai. Sofrimento anuncia a glória, porque eu vim para que tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória que há de ser revelada em nós. Filhos pequenos não desfrutam da herança. Sofrimentos
visam amadurecer a sua confissão diante dos problemas. Todo sofrimento tem um propósito: aumentar o nível de glória na sua vida. O Espírito Santo te auxiliará. No verso 26, também o Espírito semelhante nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Não existe pessoa mais importante na sua vida do que o Espírito Santo. Ele habita em você, ele intercederá por você, ele sempre convencerá da sua posição em Cristo, ele sempre o guiará a toda a verdade, ele sempre ensinará todas as coisas. Aprenda a orar no Espírito constantemente. Sempre que você ora no Espírito, ele intercede de forma espetacular, sobremaneira. Além da razão da mente, além do conhecimento do bem e do mal, você nunca será derrotado se depender do Espírito Santo. Sexta coisa, em todas as coisas você é mais que vencedor. No verso 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você é mais que vencedor. Jesus disse para Pedro: tu não serás chamado mais Simão Bar-Jonas, cana agitada pelo vento, mas pedra. Pedro significa pedra. Jesus disse isso antes de Pedro negá-lo por 3 vezes. Por quê? Porque a Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Um dia Pedro se tornou a pedra profetizada por Jesus. Eu quero te dizer, você é mais que vencedor, mesmo que não veja. Você é mais que vencedor, mesmo que não sinta. Você é mais que vencedor, porque Jesus é mais que vencedor. Em sétimo, você é igual a Jesus. No verso 29, porquanto os de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, aos também chamou, e aos que chamou, esses também justificou. Aos que justificou, esses também glorificou. Não foi você que escolheu Jesus. Não foi você quem justificou. Não foi você que se gloriou. Ele fez tudo por você. Como você pode ser derrotado? Quem poderá te separar do amor de Deus? Quem poderá ser contra você? Se Deus é por você, se Deus não poupou seu único filho por amor a você, como não dará com ele todas as coisas graciosamente? Você é como Jesus nesse mundo. Amém? Pai, eu oro nessa hora, abençoando a todos os irmãos que me ouvem através do canal do YouTube. Que essa palavra gere fé, gere alegria no seu coração, que eles possam ter o melhor ano da sua vida, através das declarações do Espírito Santo na nossa vida. Somos mais que vencedores. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que foi abençoado com essa mensagem, por favor, nos ajude a divulgar para que mais pessoas saibam o que o Espírito Santo declara a seu respeito. Se você foi abençoado com essa mensagem, aí tem o número do Pix no nosso canal, que você pode fazer uma oferta generosa, uma semeadura, sempre crendo que tudo que você semear, você vai colher, não da mesma maneira, mas multiplicado, porque Deus multiplica. Se Deus colocou para pedir para você, é porque Ele quer te abençoar. Ouça a voz do Espírito Santo, semeie e seja abençoado em nome de Jesus. Amém?